Boa noite, Fábio. Boa noite, Vanessa. Tudo bem com você? Tudo jóia, graças a Deus. Boa noite a todos. Vamos conversar um pouquinho, né? Vamos bater um papo, falar dessa experiência aí, que foi uma transformação mesmo, né? Na minha vida aí, muito positiva, que hoje, principalmente, estou no ápice, né? Da gratidão, da satisfação aí desse período de transformação. Então, vamos dividir um pouquinho essa experiência hoje. Tá legal, Vanessa. Primeiramente, eu agradeço pelo teu tempo, pela disponibilidade de poder falar um pouquinho da sua experiência. É claro que o que você traz aqui para algumas pessoas pode fazer muito sentido, pode esclarecer, porque muitas pessoas de fato não entendem ainda como é essa história de hipnoterapia, o poder disso. E é claro que eu fiquei muito feliz quando você veio hoje, na tua última sessão, foi hoje, né? Foi agora há pouco que a gente se viu, e os resultados que você teve. Então nós vamos querer ouvir daqui a pouquinho. Mas primeiro, quem é a Vanessa? Quem é essa moça que está aqui? O que ela faz? Fala um pouquinho para as pessoas saberem quem é você. Bom, eu sou farmacêutica, né? Estou aí nessa carreira aí só um pouquinho mais de uma década, né? Só um pouquinho a mais. Atuo aí nessa loucura da logística, né? Que a vida nossa também é uma logística, então é um ramo aí bem corrido, bem agitado, né? Fora de todas as rotinas que a gente prevê aí na vida. Minha vida é assim, é uma correria, é o dia todo trabalhando, é remoto, é na rua, dedicando essa área farmacêutica, dedicando a qualidade, que é onde eu tenho me especializado bastante, essa parte de controle de qualidade, fora outras coisas também, os hobbies que a gente tem aí na vida, os outros afazeres. Estou aí tentando me especializar também nessa parte musical, né, vamos dizer assim, tentando entrar aí para o mundo musical também. Não como cantora, né? Essa parte a gente deixa para Maiara. Eu só canto no chuveiro, né? Então, assim, tentando me especializar, tentando fazer de tudo um pouco e realizando vários sonhos, né? Vários desejos. Então, acho que a gente tem possibilidade de mesclar bastante aí na nossa vida. Não só dedicar a uma profissão, mas a gente tem capacidade de ir muito além, de fazer várias coisas que a gente tem vontade. Então, essa vida corrida aí que traz essa motivação, esse gás a mais aí no meu dia a dia. Tá legal. Vanessa, concordo, gênero, número e grau, que a gente pode se diversificar nas tarefas, trabalhos, hobbies, porque é isso que de fato nos faz com que a nossa mente trabalhe de maneiras diferentes, que a gente possa explorar as vertentes da criatividade e, claro, no teu trabalho como farmacêutica, como atuando na logística, né, principalmente. Eu sei da responsabilidade que pode ser isso. A minha esposa está assistindo aqui, acho que ela está, se ela não saiu ainda, ela também trabalhou muito tempo na indústria farmacêutica. Thaís sabe como não é fácil essa vida nossa, viu? Tem colegas que estão aí na live agora também, sabem que não é fácil, é uma rotina muito corrida, é muita responsabilidade, mas a gente... Olha lá, a Thaís tá aí. Mas é um desafio muito bom. Eu vinha dessa área operacional e esse ano mudei totalmente o foco para a área da qualidade, que é mais voltada para o meu segmento, para a minha formação. Então, é uma área que eu tenho me dedicado, tenho gostado. Como a gente conversou mais cedo, estou me dedicando agora também na parte de consultoria. Então, assim, são planos e projetos que eu saí totalmente da zona de conforto. Toda vez que eu estou entrando numa zona de conforto, eu vou lá e dou um jeito de sair. É sempre assim, mas é gratificante, é muito bom, porque você vê que você vai muito além. E se a gente não tentar, a gente nunca vai saber se vai dar certo. Então, eu estou com esse projeto novo aí de consultoria, nesse mundo da logística mesmo, mas está sendo desafiador, está sendo muito bom. E eu tenho certeza, o meu subconsciente tem certeza também que vai dar certo. Não, você está aumentando a sua régua de desafios, né? Quanto mais você se expõe a fazer novos desafios, mais a sua régua aumenta, mais você está apta a enfrentar novos desafios.
O duro é quando a gente tem muitos medos guardados e a gente não consegue fazer as mudanças que a gente gostaria. Exatamente. E Vanessa? Eu tenho, nossa, e a gente conversou bastante hoje. Eu sempre falei que eu tenho, às vezes, um pouco de receio da mudança, mas é uma coisa que vai muito além, que me impulsiona. E eu tô indo para me desafiar, não é nem pelos outros, é por mim mesmo. Eu sempre quero sair da zona de conforto para ver se eu tenho capacidade, até onde eu tenho. E esses desafios me levam a outros desafios, que inclusive é o tema de hoje também. Uhum. E isso é muito bom, ver que está dando certo, ver que o que a gente está planejando está fluindo e está trazendo novas oportunidades também. E isso não tem preço, né? Isso é gratificante demais. Demais. E agora é uma construção até o fim, ou seja, você continua se construindo, continua olhando para os valores mais importantes, para os princípios que você carrega, para os teus recursos internos, e caminhada e enfrentando as situações de acordo com aquilo que você acredita. Não tem segredo. É isso, a vida é isso, né? Buscar aquilo que a gente acredita. E você soube da gente aqui, da hipnoterapia, não foi agora, né, Vanessa? Faz um tempo já que você está contando a primeira vez aqui, não foi? Foi. Um caso especial, conta como foi esse. Foi indicação aí posso dizer que é como irmã minha, né, da Patrícia, identificou você ali nas redes sociais. Aí ela falou, olha, pode ser uma alternativa. Eu falei, opa, vamos tentar, né? Mas será que vai dar certo? Eu não conheço muito bem. Eu tinha as mesmas dúvidas da maioria, né? Que a maioria tem. Falei, será? Porque eu já tinha entrado com vários recursos para poder destravar aí desses impedimentos que eu tinha. Então, assim, já tinha feito várias tentativas, todas eu desistia. Então, assim, quando ela veio com essa ideia, eu falei, olha, pode ser uma última canetada, né? Vamos tentar. Aí a gente iniciou, né? Se não me engano, foi o ano passado. Foi ano passado, foi? O tempo tá passando muito rápido, né? Daí a gente bateu um papo, a gente viu quais que eram as necessidades que exigiam um tratamento específico, quais eram temas que eu deveria resolver externamente. Então, depois desse confronto de informações aí, que eu cheguei a esse ano, finalmente, te procurar e falar, então agora vamos resolver, né? Resolver as questões externas para finalmente a gente chegar aqui. E o bacana foi isso, que você deu essa oportunidade. Olha, isso eu posso te ajudar, isso depende de você, isso aí é só você para resolver. Você volta quando a gente puder tratar uma coisa mais específica. Então foi naturalmente acontecendo, até que eu voltei. Esse ano a gente começou, e a gente pode dizer aí que em 2 meses já tivemos aí uma evolução muito boa, muito, né? Nossa, é evidente, né? E muda muita coisa, vai muito além de um tema específico, traz o autoconhecimento que a gente conversou, traz não só o que a gente não quer, como o que a gente quer para a vida, que é uma dos desafios também da hipnose. Então, fazer a gente olhar para dentro e imaginar o que a gente quer para o futuro, mentalizar e fazer acontecer, porque na verdade a resposta está dentro de nós mesmos e só a gente pode resolver isso. Não é que a gente chega aí no seu consultório, você vai fazer um milagre, pronto, aí agora eu comecei a ser assim. Igual no caso de pessoas que são estressadas no dia a dia. Fui no consultório do Dr. Fábio, acordei, calma. Não é assim, isso é todo um processo, depende da gente se esforçar e querer mudar, porque a mudança está dentro de nós. Então, se você chega e fala assim, vamos ver se ele consegue mesmo. Não, vamos fazer a gente dar certo. A força de vontade tem que ser nossa, e a gente ensinar o nosso subconsciente
a entender, trabalhar e agir da forma que deveria, rompendo essas barreiras, esses traumas que ele vai construindo no decorrer da vida e ensinando ele um caminho novo para cada gatilho ele poder atuar de forma diferente. Isso aí, Vanessa. E olha, no teu caso, eu te falei isso hoje, né? Eu falei, olha, você é uma pessoa que traz para si as responsabilidades, porque há muitas pessoas que aprenderam, lamentavelmente, ao longo da vida, a não ter autonomia ou autorresponsabilidade, responsabilidade sobre as suas próprias escolhas, acreditam que é só trabalhar com a hipnoterapia e as coisas vão mudar imediatamente, sem nenhum tipo de esforço. É como se você chegasse numa academia e chegasse para o personal trainer e falasse assim, eu vou emagrecer e vou ficar forte. O que o cara vai falar para você? Bom, vai depender de você, é claro. Exatamente. É preciso realmente tomar a dianteira. E eu percebi isso porque você voltou depois de, acho que 6 meses, né? Da primeira consulta. Você fez a consulta, depois você voltou 6 meses depois. Quando você voltou, você já tinha resolvido as questões que cabiam a você resolver. Exatamente. Né? Você já tinha resolvido. Você deixou bem claro que algumas questões, eu não tenho como resolver isso por você, tem que ser você mesmo. O que eu puder te ajudar, você volta, resolve o que você tem que resolver, volta e a gente vai começar a formar esses gatilhos aí, vamos fazer o subconsciente reaprender o que ele precisa, né? E foi o que aconteceu. Se deixou bem aberto, bem tranquilo, para eu poder resolver essas questões e voltar para o que realmente a gente tinha no nosso foco principal aí. E foi muito bacana o processo, parece que começou ontem, né? Foi muito rápido, né? Muito rápido, parece que foi ontem e hoje já resolvi o problema. E sim, é um processo, mas é que é tão natural que a gente não percebe. Quando a mudança vem da gente, a gente só se dá conta quando já está uma coisa grande acontecendo. Você não se dá conta dos pequenos detalhes, né? Então, assim, é muito bom. Nossa, não tem palavra. Vanessa, bom, vamos lá então. Eu tenho uma perguntinha aqui para você, ó. Tá aqui, ó. Dona Thaís perguntou assim: Dona Thaís, desculpa, gente, é que é minha esposa, eu posso chamá-la de Dona Thaís. Qual foi o motivo maior da procura pela hipnoterapia dessa vez, né? Porque da primeira, resolvidas as questões, muitas delas, você tomou a dianteira, mas dessa vez, o que é que você não estava conseguindo resolver? Fique à vontade, se você quiser falar aqui sobre o que era. Então, eu tive um impedimento, né? Um acidente no decorrer da vida aí, que me impediu de voltar à direção. E, assim, por várias vezes eu tentei voltar, não consegui, procurei a ajuda de várias formas, todas que me cabiam ali, que estavam disponíveis. E, assim, até conseguia por um tempo, mas não conseguia levar adiante. Era por um curto período, né? Por um curto prazo. Voltava ali, começava de novo ali do zero, mas não tinha um estímulo, não tinha... Parecia que era muito no automático, não conseguia desenvolver aquilo. Então, eu resolvi procurar hipnose porque eu já tinha uma ideia de que era uma coisa assim, de uma origem mesmo, de um trauma, né? Vamos dizer, um trauma mesmo que foi criado aí pelo meu subconsciente, que impediu que a cada vez que eu fosse tentar, conseguisse ir para frente naquilo que eu queria. Então, sempre tinha um bloqueio que ele criava, e entrava todas aquelas sensações de medo, pânico, essas sensações que muitas vezes a gente tem e não sabe por quê. Então, essa busca aí foi mesmo para tratar a origem do problema. Eu entendi que enquanto eu não resolvesse a raiz do problema, não ia conseguir seguir adiante. Entender o porquê, por mais que, claro, eu já cheguei falando que eu imaginava que seria. Mas quando a gente tá nesse período de transe aí, da hipnose mesmo, a gente começa a entender que vai muito além. Você enxerga coisas que às vezes você não queria enxergar ou que você não imaginava e no final das contas você entende que foi uma coisa que não precisava ter um grau dessa forma. E formando esses gatilhos, hoje eu vejo que parecem coisas banais, que não precisava ter me impedido na época. Então, hoje eu tenho outra visão, hoje eu tenho
outra percepção das coisas, até mesmo outra maturidade para enfrentar essas coisas, porque, como a gente conversou, nossa, eu tenho muita aversão à crítica, e isso também trabalhou muito. Por mais que seja um tema específico, a gente trabalha muitas outras coisas, a parte da sensação de fraqueza, de medo de fracassar, de todos os medos que a gente tem. Então, isso trabalha muitas coisas que a gente acha que, eu tenho medo de dirigir. Não, mas esse medo de dirigir envolve no medo de fracassar, por exemplo, no trabalho, o medo de fazer uma coisa que você nunca fez. Eu nunca toquei bateria, eu tenho medo porque não faço ideia de como que começa. Eu tenho medo de andar de patins, porque eu tenho medo de cair na hora que eu for tentar andar de patins. Então, por aí você vai puxando, e é um medo que não é específico. Foi apenas um episódio que criou ali um bloqueio, mas que te puxa vários outros bloqueios que você nem imagina. Então, isso te traz um autoconhecimento muito grande para você poder definir e determinar várias situações de como você deveria agir. Às vezes você pensa assim, eu tenho medo desse assunto em específico, mas quando eu tiver uma outra situação que, por exemplo, se eu não pilotasse moto, eu quero aprender a andar de moto, mas eu tenho medo de cair. Então isso aí já me faz pensar, então eu não preciso ter esse medo, porque eu vi que dirigindo eu também consigo. Então é mais ou menos por aí. Isso te desencadeia essa sensação de ter o autocontrole e fazer o cérebro entender a cada situação que você consideraria risco, que é uma oportunidade de você melhorar, de você crescer. Então a hipnose ela abrange muita coisa. Ela abrange o nosso interior, como a gente vai agir às situações semelhantes, assim, vai muito além da ciência, e é muito difícil eu explicar, essa parte teórica fica para você, né, que entende melhor que eu, mas Vanessa, questão de sensações é mais ou menos por aí, faz a gente ter se conhecer melhor e ter um discernimento melhor para situações que sejam até semelhantes. Não, você falou muito bem aqui sobre isso, né? Você vem, às vezes, com um diagnóstico aqui. Não, eu vou tratar o meu medo de dirigir. Eu não consigo dirigir um carro. E, no teu caso, já fazia um tempo, né? Que você já tinha habilitação, mas não podia dirigir por medo mesmo, né? Já estava há alguns anos, não é isso? Exatamente. Já estava tentando, mas aí sempre um impedimento, sempre eu mesma desistia. Então, assim, ia muito além de vou fazer uma terapia, tinha que tratar uma causa raiz. Por mais que, claro, a terapia ela é muito importante. Hoje em dia, eu aconselho terapia para todo mundo, porque nos tempos de hoje, nessa loucura que a gente vive, mas dependendo do caso, você tem que resolver internamente, você tem que entender a origem do problema e fazer o seu cérebro, o seu subconsciente entender também, para ele poder formar esses gatilhos e você não tem que passar pelas mesmas situações ou situações parecidas também. Então, assim, a terapia, claro, eu vejo como um monitoramento, mas a hipnose, ela para situações específicas, como você mesmo relata na primeira consulta, você fala, isso é uma questão de você ajustar na sua vida, uma questão de acordos na sua vida. Não, isso é uma questão que a gente precisa mesmo tratar a causa raiz. Então, seja lá um motivo que for, então, certas coisas, se você não tratar a raiz do problema, você sempre vai ficar tentando, como se diz, né, tampar o sol com a peneira e não vai resolver. Você vai levando, igual eu ia levando, tentando de uma forma aqui, outra ali, mas sempre de uma forma que você não vê que você tem êxito no que você está fazendo. Então, isso que foi importante na hipnose, entender, tirar esse fardo aí, no meu caso aí, que estava sendo um empecilho, e eu consegui tocar a vida, e era uma coisa assim, muito mais de, como se diz, uma coisa que um fardo que não era meu, que eu carregava, que me impedia
do que um problema de não conseguir executar. Porque eu vejo que eu sei executar, mas era uma culpa, né? Vamos dizer, uma culpa que eu carregava, que aquilo ali, toda vez que tinha aquela situação, me bloqueava. Então, enquanto eu não resolvesse isso, eu não conseguia andar para frente, né? Então, as coisas não fluíam. Sim. Então, essa foi a importância da hipnose. Olha só, você falou, então a gente está falando aqui de um medo de dirigir. Então, se você que está assistindo essa live conhece alguém que tem, por exemplo, medo de dirigir, já manda aqui no aviãozinho, aqui do lado, não sei, aqui no seu botão, aqui do lado, para essa pessoa, porque a gente vai falar sobre, quer dizer, a gente está falando sobre esse medo de dirigir. Então, você acha que, né, que vem aqui para tratar eu tenho medo de dirigir, que o problema é o carro. O problema não é o carro. O problema não é o objeto de fobia, muitas vezes. São as representações internas. E aqui, Vanessa, você me permite falar um pouquinho do que você estava sentindo? Claro, pode falar. Você já me falou algumas aqui, mas Vanessa falou assim para mim, Fábio, eu tenho medo, muito medo de pegar um carro. Eu não consigo entrar e me sentir à vontade para poder dirigir. Eu tenho medo de errar, eu tenho medo de fracassar, né? O medo de não estar no controle. E alguns sintomas físicos, né? Falta de ar, o aperto no peito, pressão no peito, taquicardia. Acompanham naturalmente alguém que esteja numa condição de medo muito grande ou de ansiedade muito grande. Então, isso aqui, quando eu pego esses nomes aqui, toda essa reação, eu entendo como resultado de uma causa, de causas internas. E o que a Vanessa falou aqui, talvez eu possa ajudar a compreender um pouco mais. Ela falou sobre um medo de dirigir, que nós fomos buscar a origem disso, que não era controlável. Porque ela já ouvia de outras pessoas assim, nossa, mas é só um carro, todo mundo dirige. É só você entrar e dirigir. É só você... Ela não é ingênua, ela sabe. Ela sabe que é assim, que é só um carro. Mas só que, quando a representação interna, que você não sabe de onde vem, ela não te permite fazer aquilo, aí que a hipnoterapia entra, aí que nós vamos verificar a associação criada pelo cérebro, quando foi, porque nunca é de agora, sempre é uma questão pretérita, ou um fato, um evento, um impacto emocional muito forte, que está lá guardado, e você que vai fazer a terapia não lembra. Muitas vezes você não sabe exatamente não lembra do fato, ou se lembra quando você faz a terapia, você não imaginava que aquele fato, de fato, estava interferindo na tua reação de hoje. Então é isso que nós vamos buscar. E assim, quando a Vanessa chegou aqui hoje, nessa sessão final, né, fechamento, hoje nós fizemos um treinamento aqui com ferramentas muito valiosas, né, Vanessa? Você viu? Ferramentas de construção mesmo. Eu me impressionei, sinceramente, assim, as tuas mudanças foram muito rápidas. Ou seja, a gente foi trabalhar as questões internas, mas você não ficou parada esperando o mundo vir até você e fazer as mudanças. Isso que faz a diferença na vida das pessoas. Para tudo na vida. É isso que faz a diferença. Vou lá cuidar das questões internas, agora estou apto a fazer as minhas decisões, fazer o que eu preciso fazer, mas sem a trava, sem o medo. Vanessa, você veio aqui na quarta-feira, na última vez. O que aconteceu depois que você saiu daqui? Na mesma semana já comprei o carro e já saí andando aí todo dia praticamente, né? Mas tive incentivo também, mas fui atrás de fazer acontecer. Falei, vou fazer hipnose e vou ficar por isso mesmo. Vou ficar sentada aqui na cadeira esperando dar uns 5 minutos. Vou ali dirigir e já volto. Não, a gente, para tudo na vida, a gente tem que ter a força de vontade, ir atrás, ir com medo mesmo. Só que aí entra a terapia mesmo com a hipnose, que as coisas vão ficando naturais a cada passo. Como você mesmo falou, tem pessoas que às vezes já saem do seu consultório já com a mudança ali. E tem pessoas que, no meu caso, foi progressivo, mas se eu não tivesse iniciativa para comprar o carro ali e fazer, já enfiar a cara e já ir dirigindo, eu não ia saber que eu ia ter resultado. Então, esse processo veio naturalmente, entrou essa parte da hipnose,
mas depende muito da pessoa fazer acontecer. A pessoa tem que pegar o que ela está ali buscando melhoria e ir com medo mesmo. Aí a partir daí você vai ver se teve resultado ou não. Mas lembrando que nas sessões de hipnose também, se você for pensando que não vai dar certo, pensando que vamos ver se ele faz um milagre. Não é milagre, né? Ninguém está fazendo milagre. Você tem que chegar no seu consultório e falar, eu tenho isso, mas eu vou me esforçar para conseguir fazer o passo a passo, eu vou me esforçar para melhorar. Você dá o gatilho e o impulso. O resultado vem de nós mesmos, a resposta está na gente. Então é muito importante isso. Vamos dar um exemplo aqui para o pessoal entender ainda mais. Veja só, você vem até aqui e fala assim para mim, eu não consigo entrar num carro. Se eu entro no carro, meu coração acelera, eu perco, eu começo a tremer, a minha vista embaça, eu começo a ter um ataque de pânico, ou um medo muito grande que não me permite dirigir esse carro. Então essa é uma reação que você não sabe de onde vem e que não te permite fazer aquilo, certo? Aí a gente vai verificar a origem desse pânico. Não é o carro não é o problema, é um objeto só que a gente vai usar. Mas nós vamos verificar a causa disso e quando a gente encontra o que está por trás das associações e trabalha aquilo da melhor maneira possível, pronto, a percepção interna mudou e o cérebro já não tem mais a referência do jeito que do jeito que era. Então ele muda a referência. Tá bom, aí a pessoa sai do trânsito, no caso a Vanessa, termina o processo. Não é que ela muda a personalidade, ela não vai mudar quem ela é, não vai ficar diferente do que ela é. O que vai acontecer é, se ela quiser dirigir, ela vai pensar assim, eu vou comprar um carro, mas aquela coisa lá dentro não vai impedir. Aquela coisa que antes impedia, não vai impedir mais. Você vai com um pouquinho de medo, porque medo é normal, medo é uma situação que as emoções são nossas amigas, né? Mas a pessoa vai ter condições de tomar as decisões, que hoje não consegue. Então, o que muda é como se eu pegasse um óculos que está ali embaçando a realidade, tira esse óculos, coloca um outro óculos, aí você olha e fala, parece que não é tão ruim assim, tá tudo bem, acho que eu posso. E você vai e tem que fazer. Eu não consigo daqui, né, fazer por você. Você tem que ir lá e tomar as decisões. Mas não haverá mais aquela voz forte, aquela coisa tão intensa, proibindo você de ir adiante. É muito inconsciente mesmo. Então, assim como o seu subconsciente fala, você não vai conseguir. Não é nem você falando, é o seu subconsciente, que é mais aprofundado ainda. Você não vai conseguir. Você treina ele para falar que você vai conseguir. O que você teve foi um episódio, mas está tudo bem. Agora é outra situação. Vamos em frente. Então, o seu trabalho é justamente esse. É fazer com que o subconsciente entenda que foram alguns episódios que marcaram, mas que você tem a condição de seguir em frente. Isso para qualquer tipo de problema. Eu vi que o Bruno tá perguntando ali sobre ansiedade. Então, a questão é justamente essa: fazer o seu subconsciente entender a situação e reagir da forma que for melhor, da forma que for a mais confortável para você. Ele impõe esses gatilhos porque foi uma situação que você viveu ali, que virou um trauma. Você bloqueia isso, toda situação que você tiver semelhante, ele vai reagir daquela forma, porque ele está te defendendo de uma situação. Toda vez que envolve o veículo, não, peraí, eu vou defender a Vanessa. Ele na verdade, ele quer tentar te defender de outra situação parecida. Não, eu não vou deixar a Vanessa fazer isso porque ela não teve uma experiência boa. E isso serve para vários exemplos aí na vida. Então, assim, o trabalho é fazer o subconsciente entender que foi um episódio que passou, acabou, e você tem que registrar outras coisas e reagir de outra maneira, de forma que você tenha qualidade de vida, bem-estar e siga adiante. Essa é a missão do Fábio, fazer
ensinar o nosso subconsciente aí a trabalhar de outra forma. E É uma reprogramação. E a ansiedade é a mesma coisa. O medo, ele também está muito envolvido com a ansiedade. As reações, elas se cruzam muito, elas estão entrelaçadas. Eu mesmo que já tive síndrome do pânico, então eu sei bem como que é isso. A partir desse momento que você treina o subconsciente, que você tem um autocontrole, um autoconhecimento, principalmente, você consegue reagir e transformar os episódios do oposto que você imaginaria, porque muitas coisas são imaginação. Eu mesmo tive síndrome do pânico, então eu tinha medo do medo, eu tinha medo de ter uma crise aqui agora, isso em tempos passados, né? E depois do autocontrole, você ensina o seu subconsciente a entender que não tem motivo para você ter essa crise, não tem motivo para você estar ansioso. Tá tudo bem. É isso que você tem que brigar com o seu eu mesmo, seu eu interior. Você tem que falar, tá tudo bem, não tem motivo para isso. Então é aquela luta constante da gente desenvolver essa ação no nosso subconsciente aí, que o Dr. Fábio executa aí da melhor maneira possível. Ok, Vanessa. Olha, e o ponto aqui o medo de dirigir afeta outros medos. Na verdade, tudo vem da matriz do medo. Então, o fato que a acometeu e que gerou o medo de direção não afeta só a direção, afeta também outros comportamentos em outras áreas. Às vezes é no trabalho, ou no relacionamento, ou nas amizades. O medo permanece, mas não é só o medo de dirigir. Muitas vezes isso se reflete em pequenos atos, todos eles associados, não ao medo de dirigir, mas o medo de errar, o medo de fracassar, né? Independente de onde você esteja. Por isso que quando você vem tratar aqui, você que está assistindo essa live, a gente não vai tratar uma coisa. Você vai perceber que quando a gente trata a matriz, outras coisas mudam. A tua maneira de olhar, de reagir diante das situações, acaba mudando também. Porque a gente vai lá na matriz das emoções e modifica aquilo para o positivo, para algo que te liberte daquilo, né? Desbloquear mesmo, uma reprogramação. Isso aí envolve muita coisa. É o medo de errar, é o medo de fracassar profissionalmente, o medo de não corresponder às expectativas das pessoas, seja relacionamento, amizade. Aí você começa a criar barreiras em tudo, começa a generalizar. Porque, como eu falei, vão criando situações semelhantes, você começa a criar um mecanismo de defesa para tudo que você se sente ameaçado. Então, isso que não pode acontecer. E eu sempre falo, não tem nada na vida que a gente não possa fazer. A gente é capaz de tudo e a gente também está aqui para errar. Então, se a gente às vezes não erra, a gente também não aprende. A gente tem que se permitir isso também. Eu sempre falo, eu tenho que me permitir a saber ouvir melhor críticas. Eu tenho que me permitir também errar. Eu não sou perfeito o tempo inteiro. Eu tenho que entender que se eu errei ali, eu posso, na próxima vez, até ser melhor, construindo em cima desse erro. Então, envolve muita coisa comportamental. Envolve, vai muito além, porque é justamente a matriz do problema que te atrapalha em vários outros aspectos. Às vezes no relacionamento, você poderia estar melhor, às vezes você, com a família, você tem medo de decepcionar, então você se bloqueia de muitas coisas. Então, vai muito além do que a gente imagina. Então, a hipnose, ela naturalmente vai resolver várias questões. Muito bem. Como eu falei, os óculos muda a percepção sobre a família, sobre às vezes a culpa com relação a familiares, a culpa com relação a namoros, a culpa com relação a trabalhos, a carga diminui e a ideia é sempre equalizar as emoções para você ter uma vida leve, uma vida que não, claro que vai exigir de você as mudanças, as decisões suas, mas que você tenha um pouco mais de leveza, menos carga, menos culpa e tenha condições de fazer essas mudanças. Porque aí vai depender mesmo desse construto, dessa nova decisão daqui para frente. Vanessa, agora eu vou fazer uma pergunta que o pessoal faz aqui para mim, você vai dizer a verdade, tá? Diga a verdade, nada mais que a verdade. As pessoas acham que quando estão hipnotizadas, elas dormem. Você dormiu? Será?
Não, eu não dormi, eu não saí do corpo, é tudo feito de forma consciente. Não saiu do corpo? Como assim? Não é possível. Sair é possível, é possível. Você está em plena consciência, tudo. Tanto que você pode, a coisa é você fecha os olhos para você poder mentalizar de uma forma melhor, poder se concentrar melhor, para entrar nessa fase de transe. Mas qualquer momento, se eu quiser abrir os olhos, fechar de novo, mexer o pé, é que tudo isso, se você ficar se mexendo, é lógico que te atrapalha na concentração, mas você está ali da forma que você chegou. Você não dorme, você apenas está com o corpo relaxado, tudo a favor para você poder entrar nesse estado de transe e poder deixar o pensamento fluir e as respostas virem chegando. Mas eu não dormi. Obrigado, que bom. Eu acho que agora essa resposta é importante para muita gente. Deu um alívio para muita gente. Dá um alívio, que a pessoa acha, além de dormir, eu vou fazer uma outra pergunta agora. Por acaso eu tive o poder de prender você durante o processo? Não, o processo é a gente que vai buscando as próprias respostas. Com as perguntas, a gente vai chegando no problema, nas memórias, quando o caso é de uma origem do pretérito mesmo, que você não lembra, mas a gente mesmo vai buscando as respostas no nosso subconsciente. E cientificamente existem estudos que falam, então não é uma mágica, não é um voodoo, não é nada fora do comum. Existem os estudos que falam, as nossas memórias, as mais ocultas, estão ali no subconsciente. Por isso que a gente acha que é mirabolante, mas são coisas que o subconsciente guardou ali e ele responde por si só, nas ações, nas atitudes do dia a dia. Foi mas bom o domínio é próprio. O domínio total, né? Ninguém, total. Eu não tenho poder cósmico sobre ninguém, eu sou guia aqui, né? É como se a gente fosse fazer uma viagem. Se tivesse, você estaria rico já. Estaria. Imagina que poder é esse, né? Eu sou só o GPS. Eu sou o GPS, você vai se guiando, aí eu sou o GPS e vou ajudando você no caminho. Exatamente, o poder está dentro da gente mesmo e a gente não sabe. Gente, tudo, olha, tá tudo aqui dentro. A resposta está aqui dentro, a causa está aqui, a resposta está aqui. Olha aí, a Natália falou. Natália, verdade, seja bem-vinda, né? Olha, o filme Divertidamente mostra muito isso. Gente, dá uma olhadinha, lá na Netflix tem o filme, eu acredito que ainda esteja disponível. Eu adoro esse filme. É divertido mesmo, é um filme muito, muito bom, muito bem, mas tem muita ciência por trás daquilo. Tem umas adaptações ali, mas aquilo lá é muito do que acontece de fato dentro da mente humana. Então, dá uma olhadinha no Divertidamente, no filme Divertidamente, você vai entender o que é que eu faço aqui. Nós vamos trabalhar muito daquilo. E, Vanessa, você sentiu durante o processo, foi forte para você, emocionalmente forte? Como foi? Muito forte, porque quando a gente chega ali na razão ali do problema, as emoções são muito afloradas e a gente é como se estivesse revivendo aquele momento. Se for uma dor, você sente a dor, você chora, você vive aquilo de novo e você vive com a mesma intensidade do dia que aconteceu o incidente. Então, é muito forte. Então, traz uma verdade, é como se você voltasse no tempo. Então, assim, é difícil até de explicar, mas é muito forte. Até não só no caso de dor, de tristeza, mas em momentos também de conforto, de alegria, você sente também, você se pega sorrindo, assim como nos momentos difíceis você começa a chorar de novo, como se você estivesse revivendo. E nos momentos bons você sente um conforto, um bem-estar ali, começa a sorrir. Ai, que sensação boa, né? Eu quero ficar ali para sempre, né? Mais ou menos isso. É verdade. A Natália escreveu também, ó. É forte, mas é libertador. Natália que fez o processo, acho que faz mais de 2 anos, né, Natália, que você já fez. E assim, para quem está assistindo nunca fez, fala assim, nossa, mas eu vou sentir de novo o que eu senti naquele momento. De certa forma, numa intensidade. Quando você está em hipnose, é como se você estivesse revivendo mesmo. Parece real, parece que você está lá de novo.
Só que, enquanto você tem isso guardado dessa forma, como o teu cérebro foi impactado, é justamente por isso que você hoje não consegue fazer as mudanças que você gostaria. Você se prende a um relacionamento tóxico ou se submete, muitas vezes, a pessoas que não são pessoas legais na sua vida, mas você insiste em estar perto de pessoas que vão fazer mal para você. Ou você não... Como foi um caso aqui, teve um caso aqui que o cara não aceitou subir de cargo na empresa. Ofereceram para ele um cargo a mais, como eu posso dizer, uma hierarquia a mais na empresa. Ele recusou por medo. O medo era tão grande que ele, não posso. Então, há muitos prejuízos, muitas vezes, que acontecem hoje na sua vida por conta de eventos do passado associados ao que acontece hoje. Mas muitos deles são implícitos, são memórias não declarativas, ou se são declarativas, são memórias que você talvez nem faça ideia que de fato era aquilo, mas aquele impacto é hoje a referência do teu cérebro. Então é mais ou menos ele olhar para o passado. Então você está diante aqui de situações que vão te desafiar, né? Te trazer uma sensação de eu posso desafiar isso, só que ele olha para o passado, vê que você foi um fracassado, uma fracassada naquele evento, ele que tem que proteger aquele conteúdo, ele fala assim, não vá, ele tira você do jogo. Não, você tem que ficar nessa condição aqui, ciumento mesmo, ou com amizades tóxicas mesmo, ou num relacionamento em que é abusivo e a pessoa está traindo você, mas eu tenho que continuar ali porque é a condição que o cérebro guardou. Você tem que estar ali naquele conteúdo que o cérebro tem. Então, é incrível. Todo dia eu atendo aqui. Você, Vanessa, foi um caso muito legal, assim, porque eu vi a progressão. Hoje eu fiquei... A cada vez que você veio aqui, foi cada vez uma alegria maior para mim ver a tua melhoria, o teu progresso. E hoje, é claro, quando você chegou e falou... Fábio, eu saí daqui, comprei o carro, estou dirigindo, estou levando a minha sogra, estou levando pessoas que eu conheço, que eu não conheço, peguei rodovia, falei, caramba, para uma pessoa que não dirigia, não conseguia dirigir, tá muito legal. Então a gente atingiu muitos dos objetivos aqui, né, Vanessa? Muito além, né? Muito além, profissionalmente, emocionalmente, vai muito além. A gente não pode achar que é normal, igual nesse caso que você falou, relacionamentos tóxicos, amizades tóxicas, a gente não pode achar que é normal. É assim que eu me acostumei, é assim que eu vou ficar nessa zona de conforto, vou ficar nesse comodismo, mas você não pode achar que é normal. Você tem oportunidade de melhorar, de fazer o que você não faz. Igual eu falei no começo, a gente tem capacidade de fazer tudo nessa vida, mas principalmente aquilo que a gente não consegue. Então a gente tem essa obrigação de ir atrás, resolver essas situações aí, né? Essas situações mal resolvidas, correr atrás do melhor pra gente. A gente não pode se acostumar com o que é ruim. Isso não pode ser visto como normal. A gente tem que se acostumar com o que é bom, né? Mas muitas vezes o cérebro, o subconsciente nosso, ele acha que essa situação tá ruim, vou me manter assim, porque eu não quero sair da zona de conforto, eu quero viver assim, que eu não sei que jeito que vai ser de outra forma. E não é bem assim. Para tudo na vida a gente tem que correr atrás do que é melhor e fazer e ter essa força de vontade aí, principalmente. Muito. E Vanessa, agora, como nós conversamos hoje, é uma construção. Então, o que eu passei para você, a maneira de trabalhar, de você construir a mulher que você quer ser daqui para frente, a vida que você quer fazer. E aqui eu deixo esse recado para todos que estão assistindo. Você pode se construir. Existem maneiras de você construir de dentro para fora. Você trabalha as questões internas para que os reflexos comecem a acontecer e você pode fazer em casa isso, né? Então, é uma construção. Agora, olhar para os valores mais importantes, saber que valores aos quais você de fato quer se apegar, porque eles vão fazer sentido para você levar a vida adiante e seguir em frente, apesar dos desafios. Não existe fracasso. Nós criamos o fracasso, mas ele não existe. O que existe é sempre um resultado. Às vezes o resultado é esperado ou não esperado. Então, se é um resultado que eu não esperava, você que agora tomou uma atitude também com relação ao seu trabalho, que foi muito diferente de tudo que você já fez, né? É um novo desafio. Sim, e você vai continuar fazendo, porque o resultado lá na frente ele pode ser o que você esperava ou o que não esperava. E se for o que esperava, ótimo. Se for o que não esperava, tá bom, onde é que eu errei? Vou melhorar, vou corrigir. E assim, o tempo todo fazendo correções de rumos, mas sempre respeitando muito
os valores que a gente carrega aqui dentro, porque senão nós nos ferimos muito se a gente desrespeita, se nós nos desrespeitamos demais, cada qual com os nossos valores. O importante é a gente ter resultados. Se forem bons, ótimo. Se forem ruins, que sejam aprendizados, para a gente poder correr atrás e fazer melhor na próxima. Então, o importante é a gente correr atrás desses resultados. Exato. Eu falei também uma coisa que, né, com base no que você me disse hoje, eu sinto que poderia ter feito antes a terapia, poderia ter sido antes, mas está tudo no seu tempo, tudo no seu tempo. A gente gostaria, claro, né, de poder ter começado alguma coisa antes, ter feito diferente. A gente olha para o passado e poderia ter sido assim, mas de fato a gente não tem um controle sobre o que foi feito. Nós temos o controle do que faz agora. Então, não há ninguém atrasado, adiantado. Todo mundo está no seu tempo, da maneira como está, com os recursos que tem, com as escolhas que tem pela frente. E é claro que você vai voar daqui para frente, porque vejo em você uma mulher com clareza, competente, com todos, assim, com várias qualidades aqui que, poxa, são admiráveis. Então não tem porquê, a sua vida não vai dar errado. Não existe isso. Você vai continuar fazendo da melhor forma possível. Maiara está aqui também, né? Ela se superou, tem muita força de vontade. Sua ajuda também, né, Maiara? Foi excepcional, obrigado. Não, ótimo. Agora é vida nova, agora é fundamental. Isso aí. Tem vários que... amigos aí online. Um abraço pro Marcos Paulo, que já me chamou ali em cima. O Daniel, que está aí online. A Pri. São pessoas aí que eu tô cercado de boas pessoas, viu? Tô bem acompanhada aí nesse círculo. Toda a diferença, Vanessa. Boas amizades, bons relacionamentos é o que também sustentam a nossa vida. Não dá para ficar dedicando muito tempo a pessoas que não podem, não estão para... Não acrescentam, né? Para acrescentar. Vanessa, você indica hipnoterapia? Super indico. Espero voltar, não com o mesmo objetivo, né? Porque esse já foi solucionado com sucesso. Mas eu indico sim, porque a gente tem que solucionar na raiz, na causa, na matriz ali e desbloquear para você dar oportunidade para novas sensações, novas oportunidades. E a gente não pode deixar passar mais tempo na nossa vida. A gente tem que correr atrás, a gente tem que ter consciência, ter a força de vontade. E eu indico sim, seja qualquer tipo de problema, seja emocional, seja pânico, ansiedade, que a gente sabe que a gente está numa vida muito corrida, o mundo hoje em dia exige muito da gente. Então, a terapia, a hipnose, hipnoterapia, tudo hoje em dia é válido. Tudo que for para nos trazer bem-estar é válido, porque a gente tem que prezar a qualidade de vida. A gente não é máquina para ficar só ali trabalhando segunda a sexta naquela correria, ou às vezes até fim de semana, igual já foi meu caso. A gente tem que cuidar de nós mesmos. Se a gente não cuida da gente, a gente não consegue ser bom amigo, ser boa mãe, namorada, enfim, a gente não consegue agregar nada para ninguém. Então a gente tem que priorizar a nossa saúde mental, a nossa saúde física, cuidar de nós, ter uma alimentação saudável também, ter uma vida de praticar esportes, então tudo, a gente cuidar da mente e do corpo, né? Mente e corpo são. Então o recado é esse. A mente, a gente precisa estar em constante trabalho. Não é porque eu fiz a hipnose, terminei hoje, que para por aí. Com os ensinamentos aí do Fábio, eu vou seguir adiante. Daqui a uns tempos estou virando consultora também. Mentira. Certo? Mentira. Tem que ser. Mas a ideia é essa, a gente sempre ter uma forma com que trabalhar isso. Porque a gente está aí numa vida de desafios e o recado é esse: façam a hipnose, vale a pena, vale muito a pena. Foi a melhor escolha que eu tive. Até comentei que poderia ter feito antes, mas muitas vezes por falta de informação você não vai atrás. Então, quem tem interesse, procure se informar, marque uma consulta aí sem compromisso. Vale a pena
tem um estudo aí científico muito bacana por trás disso. Existe mesmo o estudo, a teoria. Eu acho muito interessante. Eu sou da área da saúde, então eu sou apaixonada nessas coisas, né? Essa parte aí da anatomia humana, a mente e tudo mais. Vale a pena se informar. E lembrando que não tem nada de dormir, de sair do corpo. É tudo um trabalho com você mesmo, com a sua mente, que você vai em busca das suas próprias respostas e vai atrás da solução. Você mesmo traz a sua solução. Então é super válido. Quem precisar também tirar alguma dúvida, eu indico, eu posso conversar também. E tem o Dr. Fábio aí para poder orientar melhor do que ninguém. E vamos em frente, a gente continua aí mantendo contato. E daqui para frente é só melhorias. É só curtir a nova Vanessa agora. É ser alguém, como você está falando, é ser alguém de dentro para fora. A gente cuida das coisas internas e quando a gente muda, o mundo muda. Então, daqui para frente é a nova Vanessa. Você vai experimentar e evoluir. É claro, a vida é essa evolução. E só um adendo aqui para quem está assistindo, lá no nosso site da Hipnoclinic, se você for lá debaixo do vídeo, quando você entra na home do site, primeira página, tem um linkzinho assim que eu coloco ali, artigos de hipnose na PubMed, que é um dos sites importantes de artigos científicos. Clica lá, você vai dar uma olhadinha, em pelo menos, na última vez que eu contei, no ano de 2000 até 2021, de 2017 a 2021, havia mais de 900 artigos publicados com a hipnose na prática da saúde. Então dá uma olhadinha, é legal você se basear em estudos. Ou, esse livro aqui é um bom livro também, ó. Quem quiser ler para entender a base da hipnose, quem escreveu foi o Michael Arruda, ele é diretor da Omni Brasil, ele é amigo pessoal, eu conheço ele pessoalmente, trabalhei com ele um tempo, e o livro, esse é o Michael, tá? Tem ele nas redes sociais, Michael Arruda, e esse livro aqui explica como funciona a hipnoterapia. Então, eu não quero fazer uma consulta com o Fábio para entender muito mais, não, mas dá uma olhadinha, lê esse livro aqui, já vai esclarecer muito para você que está à procura de entender o poder da hipnoterapia. Vanessa, algo a acrescentar que você gostaria? Se bem que a gente já falou bastante coisa aqui, né? É só gratidão mesmo pelas mudanças, né? Te agradecer aí pelo trabalho. Sobre o livro também, conhecimento nunca é demais. Acho que a gente tem que se informar. A gente tem uma cultura, às vezes, de achar que a gente não pode fugir de padrões, mas a gente tem muita coisa a ser explorada, muitos conhecimentos. Nunca é demais você entender um pouco sobre um novo mundo aí. No caso da hipnose, foi muito bacana. Eu mesma conhecia muito pouco. Hoje eu tenho outra visão, uma visão científica também, muito mais aprimorada, vi solução e só tenho a agradecer mesmo. E é um campo que eu quero me aprofundar até mais, ler mais, conhecer cada vez mais. Isso vai trazendo ainda mais autoconhecimento e só tem benefício, então não tem o que perder, são coisas que só nos acrescentam, vale a pena, quem tiver interesse, tem muita coisa em comum que a gente acaba se identificando, então vale a pena sim, eu super recomendo e vou continuar nessa busca constante desse conhecimento. Vanessa, conte comigo, tá? Qualquer orientação que você queira para a busca do conhecimento, eu já trilhei um pouco dessa jornada também no mundo do autoconhecimento, então tem bastante coisa que eu já fiz e, claro, posso te indicar, porque são coisas boas, né? Tudo que é bom a gente indica. É isso aí. Beleza? Então é isso, querida. Muito obrigado, viu, pelo teu tempo. Já faz 1h05, passou bem rápido. É que nem a sessão, a gente nem vê. A sessão aqui também, né? Ela passa, às vezes ela dura 3 horas, às vezes 4. As pessoas assustam, mas nem parece, porque passa muito rápido. Sente. Não sente que é isso, não, porque você está em hipnose a mente distorce o tempo, a coisa muda. Mas muito obrigado, viu, Vanessa? Mais uma vez, parabéns pelo seu resultado. Estamos de portas abertas. Como eu já te disse, quando você quiser, mande mensagem, mande aqui pelo Instagram, para eu poder te auxiliar naquilo que você precisar. A jornada não acaba aqui. É isso aí, vamos na busca constante, né? E obrigada aí por tudo. E a gente vai se falando, com certeza aí, a cada conversa, eu prometo trazer melhores resultados ainda. Legal, Vanessa. Boa noite, então. Muito obrigado. Uma excelente semana para você. Vamos enfrentar o frio que está vindo por aí.